Olá meninas, tudo bem? Estou aqui hoje com a Luiz no nosso programa Entre Nós de hoje. Tudo bom, Tudo bem, meninas? Tudo bem? Olha, já coloquei nosso timer aqui porque já conheço um pouquinho a Luiz. Ela gosta de falar, gente. Muito. Devo dizer. Então vamos direto ao assunto, que é sobre a brecha. Você teve uma... A perigosa brecha. É a perigosa brecha. Você era uma pessoa ativa na igreja, participava em grupos e tudo mais, mas onde foi que você viu que deixou essa brecha? Quando eu deixei de ouvir a voz de Deus. Mesmo sendo ativa na igreja, ajudando o pastor, ajudando nos grupos, tinha aquele pontinho de eu no meio, sabe? De fazer a minha vontade. Então eu entrei num relacionamento, esse relacionamento no começo me fez bem, até que... Era uma pessoa também da igreja? Da igreja também, de Deus, mas começou a me fazer mal quando eu passei a me preocupar mais com aquilo que, tipo assim, eu falava, olha meu Deus, minha vida tá nas tuas mãos. Se aquele relacionamento tiver que ser, vai ser. E aí a gente começou a namorar e não foi, porque eu falava, meu Deus, me dá aqui que eu vou dar o meu jeitinho. Então eu deixei Você de confiar. Entregou pra Deus e depois tomou de volta. Então eu deixei de confiar em Deus. Peraí, as coisas não estão acontecendo logo. Você tinha medo que de perder o namorado? Tinha, era um complexo de inferioridade, para falar a verdade. Você queria agradar muito ele? Queria agradar muito ele, então quando eu queria agradar ele, eu deixei de agradar a Deus. Foi a famosa brecha, porque os pensamentos vieram e eu alimentei aqueles pensamentos. O risco é esse, pensamentos vêm para todo mundo, mas o risco é do que a gente alimenta. Então eu deixei de me basear na palavra de Deus e basear naquilo que eu estava sentindo, naquilo que eu queria para mim no momento. Então ali você já começou a ter um afastamento. Os lugares já se inverteram, né? Sim. Era Deus em primeiro lugar, depois veio o namorado. E aí, essa condição já era a brecha. Onde entra então o próximo passo? Foi aí que eu fui me enfraquecendo na fé. Então eu deixava de ler a Bíblia para poder ligar para ele. Eu deixava muitas vezes de ir nas reuniões na igreja para poder ir visitar. Então, tudo isso foi acumulando para minha queda. Tudo isso foi deixando, assim, a desejar. E ele minha não fé. Percebeu que aquilo tudo era, tipo... Gente, ela tá mais preocupada comigo do que com Deus, sendo que eu também Porque sou de assim, Deus. eu sempre fui muito carinhosa com a minha família, com as pessoas ao meu redor. Então, ele meio que confundiu isso, do fato de eu ser carinhosa e, eu ainda estou na igreja, eu ainda estou ativa, eu estou no grupo, ajudo o pastor, então para ele eu estava na fé. Achava que você estava Só que bem. dentro de mim, os meus pensamentos, eu ia alimentando aquilo que o diabo colocava na minha cabeça. Então os meus pensamentos me impediam de estar perto de Deus e às vezes agradá-lo ainda mais, agradando a Deus, né? Até que chegou o ponto que vocês foram fracos E caímos. E caímos. Pronto. E aí? Então, é esse ponto que eu quero chegar com você e pra gente ajudar quem tá assistindo. Quando chega nesse ponto do pecado consumado, e agora? Quais são os pensamentos? O que fazer? Foi terrível. Porque, assim, a gente tem duas opções. Hoje você tá bem. Hoje né? eu estou bem. Mas olhando pra trás, assim, o que você passou pra chegar até aqui hoje? Porque você é uma sobrevivente, né? Muitos passam por isso e aí vem a acusação pesada e ela não quer mais, ela não aguenta, ela não consegue permanecer, lutar pela sua salvação outra vez. E ela acaba se afastando totalmente da presença de Deus, da igreja, de tudo mais. O que foi difícil foi isso. Foi a escolha que eu tive. Eu tinha duas opções. Ou me esconder pelo meu pecado, pelo meu erro e me entregar, ou falar, meu Deus, me perdoa, eu tô aqui, eu vou recomeçar a minha vida e eu vou em frente. Então eu escolhi o caminho difícil, vamos dizer, né? De enfrentar o problema, de me erguer, de me levantar. Foram o quê? Meses, anos? Quanto tempo? Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio de lágrimas, de luta. Dor, isso, eu acredito que isso só durou porque eu não me perdoava. Porque eu olhava aquilo, nossa, eu cometi o maior pecado do mundo. Eu virei as costas para Deus para atender a minha vontade. Então eu fiquei durante 1 ano e meio, meu Deus me perdoa, meu Deus me perdoa. Deus já tinha me perdoado, mas eu não tinha me perdoado. Então até aquela velha história, né? A gente via duas pessoas ali conversando, olhava para, estão falando de você. Então eu passei a ter vergonha de ir para a igreja.
Às vezes batia aquele desânimo, mas eu ia mesmo assim. Eu enfrentava, porque isso vem para todo mundo. Quando a gente erra, é o primeiro pensamento que vem. De você não presta mais para nada, você tem que se esconder, Deus não olha para você. Então tudo isso eu passei. E mesmo assim, está escrito, Deus fala que Ele que sabe que pensamento que Ele tem de nós, né? Então é pensamento de paz e não de mal. Então se Ele pensava, aquela palavra me confortou. Porque se Ele pensava aquilo de mim, eu não tinha por que alimentar. Eu não tinha por que alimentar aquele sentimento, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu fiz aquilo. Então eu olhava assim, eu tinha essa mania, infelizmente, e às vezes a gente encontra pessoas na igreja que tem, de julgar quem cai, quem comete pecado, quem erra. Eu falava, nossa, eu nunca vou fazer isso. Então quando eu passei pelaquela situação, por estar fraca espiritualmente, eu vi que ali todo mundo é ser humano, que se a gente não está perto de Deus, a gente cai. A nossa vida tem a probabilidade de ir de mal a pior. E foi o que aconteceu. Graças a Deus eu me levantei, mesmo passando por certas dificuldades, passando por cima de mim mesma, porque tinha hora que eu falava não quero, e eu não me entregava. É uma guerra espiritual. Grande, né? Que na verdade, assim, só deixando bem claro que não vale a pena, né? Não vale a pena você ceder ao pecado na curiosidade ou até na bobagem da autoconfiança de pensar, depois Deus perdoa e segue tudo em frente, porque não é isso que acontece. A luta que vem depois ela é muito grande e para muitos tem sido o ponto final, mas se você conseguiu com muito sacrifício é difícil falar pouco. É difícil, mas eu penso que a mensagem principal a mensagem principal é essa, assim, nunca não desistir, mas assim, pense que Deus tem o melhor para te dar. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar de fazer o melhor para você. Então não tome a frente da situação, porque talvez não dê tempo de você corrigir, talvez você não tenha forças para se levantar, né? Então espere em Deus, confie em Deus 100%, que isso é certeza que vai dar certo. É isso aí, fé é olhar pra frente, né? Isso mesmo. Então meninas, semana que vem a gente continua, tá? Curtam, compartilhem e é isso. Deixem comentários, sugestões. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Eu cresci vendo os meus pais trabalhando, cumprindo com seus objetivos, e eu pensava que comigo seria da mesma forma. Eu achava que conforme eu fosse crescendo eu ia adquirir esse hábito de me organizar só na minha mente. Mas eu cresci e eu vi que não foi bem assim. Eu passei a ser uma pessoa muito desorganizada porque eu não tinha como visualizar os meus compromissos, as minhas obrigações, e eu perdi algumas oportunidades, até mesmo profissionais, por conta dessa desorganização. Foi quando a minha irmã viu pela internet a proposta do planner do Godly Wood. Eu sempre procurei uma forma de conseguir administrar o meu tempo, né, para conseguir honrar com os meus compromissos, cumprir os meus horários. E eu sempre admirei também pessoas que conseguem fazer isso, né? Eu buscava ser uma pessoa organizada, mas eu não sabia por onde começar, né? Até que eu ouvi falar da proposta do Planner Godly Wood. Eu achei que seria só uma agenda para eu anotar os meus horários, mas depois que eu entendi a proposta, eu passei a ser uma pessoa organizada. Eu aprendi a conciliar a minha vida financeira com a minha vida familiar, a minha saúde. Hoje eu consigo cumprir com os meus compromissos. E tudo isso eu consegui através do uso do Planner do Godly Wood, que me ajudou muito. Adquira já seu Planner Godly Wood 2018 pelo arcacenter.com.br.